Bom dia, moçada. Oi, oi, oi. Alô, falem um bom dia para o professor. Bom dia. Bom dia, Jefferson. Yasmin. Vamos lá, vamos trabalhar. Galera, aula passada, tá? Na parte de termologia, eu falei para vocês do fluxo de calor, que era a quantidade de calor que atravessava determinada região em determinado intervalo de tempo. Tá? Agora, eu quero falar de novo do fluxo de calor, só que sobre a ótica do Fourier. Tá? Fourier, Jean-Baptiste, não sei o que lá, Fourier. Fourier, ele mostrou uma relação muito interessante, de vez em quando cobrada, o entendimento mais cobrado do que a fórmula, propriamente dito. Mas a relação de Fourier é o seguinte: vamos imaginar, tá, que eu estou aqui numa sala climatizada, né, tem ar-condicionado, como a nossa sala de aula. Tá? Então, se aqui tivesse um ar-condicionado, concorda que eu controlo a temperatura, eu vou ali e ponho, quero 24 graus, beleza. Aí, esta sala vai ficar constante com quanto? 24 graus. Beleza. Como vocês bem podem ver, né, nós temos um sol escaldante lá fora, e aí, imagine que eu fecho a janela, então não tem janela aqui, tá? Tiver só a parede. Tem só a parede, lá fora tá 32 graus, estou inventando, tá? Hoje não tá isso, graças a Deus. Aqui dentro tá 24 graus. Bom, você há de convir que lá fora tá mais quente que aqui. E na próxima meia hora, nos próximos 10 minutos, meia hora, a temperatura aqui vai continuar 24. Lá fora vai continuar quanto? 30. O que vai acontecer? Obviamente, o calor lá de fora vai atravessar a parede e entrar aqui dentro. Por isso que eu tenho que manter o ar ligado para manter a temperatura no valor que eu quero aqui, que é 24. Tudo bem? Beleza. Aí, cara, quando isso se estabelece, ou seja, quando a temperatura numa região mais fria e a temperatura numa região mais quente, elas ficam constantes, o fluxo de calor que atravessa a parede, ele também é o quê? Constante. Aí a gente tem o chamado fluxo constante, muito chamado de fluxo estacionário, também de vez em quando chamado de fluxo quê? Permanente. O que significa isso, fluxo estacionário ou permanente? Significa que estão entrando, vou inventar um número, tá? Está entrando 200 calorias a cada segundo pela parede. Então está entrando 200 calorias por segundo, ou seja, a quantidade de calor que atravessa a parede inteira por segundo é sempre a mesma. E se eu pego aqui está um desenho esquemático, tá? Aqui está uma região quente, ó, temperatura θ1 maior que θ2. Aqui está a região mais fria, tipo assim, ó, isso aqui é a parte de fora da minha casa. Aqui é o quarto em que eu estou, com a temperatura menor que lá de fora. E isso aqui, ó, seria a parede, onde esta parede, ela tem uma espessura, L, que seria ali, gente, ó, acho que dá para você ver, ó, a largura da parede, ó, seria a largura aqui da parede, minha mão não passa de lá, tudo bem? Seria a largura da parede. E ela tem ali uma espessura. Essa parede, obviamente, eu estou vendo ela de perfil, né? Obviamente, essa parede aqui, ó, ela tem uma área de secção transversal, tá? O que seria a área da parede? Seria a área, né? Vamos supor que eu estou falando do quadro, né? Legal, ó. O calor está vindo, imagino que do lado de fora também seja um quintal, né? Então, o calor está atravessando só o quadro, minha parede se restringe ao quadro.
Então, este quadro ele tem uma área, tá? Eu peguei isso aqui e virei de frente para você. Ele tem uma área. E ele tem uma espessura aqui, ó. Eu peguei e pus de lado aqui. Beleza? Então, o calor está entrando através do quadro. E aí, cara, por uma questão de consideração matemática, eu vou admitir que o calor que está vindo lá de fora aqui para dentro, ele esteja fluindo só aqui dentro. Só aqui dentro. Ele não está saindo pelas laterais. Ou seja, estou considerando isso aqui, ó, como isolante. Ele está isolado lateralmente. Então, o calor flui só aqui, ó. Se eu pudesse fatiar isso aqui, ó, em infinitas áreas, dessas aqui, ó, você tem infinitas áreas. Chama-se fluxo permanente ou constante, por quê? Porque por esta área aqui está passando o quê? 200 calorias por segundo. E por essa? 200. E por essa? 200. E por essa? 200. Ou seja, o fluxo em qualquer pedacinho aqui é o quê? É o mesmo. Por isso que ele é o quê? Constante ou estacionário. Beleza? Quando isso acontece, essa distribuição, deixa eu tirar isso aqui, depois eu escrevo ali. Essa distribuição de temperatura aqui, ó, ela vai ser uniforme, cara, ó, em função da distância D, a temperatura ela vai decair uniformemente aqui, ó. Então aqui, ó, em função do comprimento L, a temperatura cai de θ1 até θ2. Você tem uma queda de temperatura constante, tá? Vamos supor, 30 graus e aqui 24. Então, 30, 28, 20, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24. Ela cai uniformemente. E estabelecido o que a gente chama de regime permanente estacionário ou constante de propagação de calor, passa a valer a fórmula que foi desenvolvida pelo Fourier, que é esta fórmula aqui, ó, que o fluxo de calor ele pode ser calculado por esta fórmula aqui, ó, Ka módulo, ó, módulo de Δθ. O que é o módulo de Δθ? É a temperatura maior menos a menor. Acabou. Não tem negativo, é a maior menos a menor. A é a área da secção transversal que você está vendo. Esse L, como eu disse, é quem? É a espessura do condutor. E este K, ele é chamado de condutividade, demorou, mas saiu. Condutividade o quê? Térmica. O que é isso? Condutividade térmica. É a capacidade que o material tem de conduzir o quê? Calor. Tem materiais que conduzem calor com mais facilidade e outros que têm mais dificuldade para conduzir calor. Por exemplo, os metais. Os metais são ótimos o quê? Condutores. Eles têm alta condutividade térmica e, por coincidência, também alta condutividade o quê? Elétrica. Geralmente, os bons condutores elétricos são também bons condutores térmicos, tá? Eu disse geralmente, beleza? Então, o que acontece aqui é o seguinte, essa fórmula, cara, ela explica uns treinos pra gente muito top, cara, muito top. Na aula passada, eu falei para você que o que é o frio, hein, gente? O frio fisicamente não existe, né? O frio, aquela frase, frio é ausência de calor, errado. Frio é alto fluxo de calor. Então, se eu estou sentindo frio aqui, é porque o meu corpo está o quê? Está perdendo calor muito rápido. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pôr muito agasalho, porque os agasalhos, eles têm baixa o quê? Condutividade térmica, então ele conduz pouco calor para fora,
E mesmo o ambiente externo estando muito frio, eu vou reter o calor mais aqui próximo do meu corpo. Por isso que o agasalho esquenta, mas ele não esquenta, ele só retém o calor. Beleza? Discutimos isso na aula passada. Agora, como eu costumo dizer, gente, acho que eu falei isso aqui na aula passada para vocês, não falei, vou falar agora, não falei não. Tem alguém aí que saca de computador? Se eu precisar montar um computador, alguém aí saberia montar um computador para mim? Comprei todos os equipamentos. Comprei uma placa-mãe, um gabinete, os drives, tudo. Alguém aí sabe montar um computador? Vinícius, sabe, né? Beleza. Vinícius, a placa-mãe do computador, né? Ela já vem com a memória interna dela, não vem? Por quê? Você montar o computador, você vai encaixar tudo ali, tal. E aí você tem que colocar a instalação, você tem que pôr os CDs de instalação, nem sei se usa CD mais, ou se é pendrive, sei lá. Mas você tem que inserir os programas para instalar o computador, né? Então, essa informação que já vem lá do fabricante na placa-mãe é uma memória interna da placa-mãe. Eu não sei se mudou o nome, se modificou, se é outro, se eu estou falando besteira, mas eu já ouvi falar que ela tem o nome de BIOS. Tá? É a memória interna lá da placa-mãe. Tá? Se eu estiver falando besteira, você me corrige. Aí, nós, seres humanos, temos uma BIOS. Tá? O povo geral chama a BIOS do ser humano, aquela memória que o fabricante nos dá, o povo chama isso de instinto. Eu chamo de inteligência corporal. A gente nasce com essa inteligência corporal. Tá? É o que eu chamo da nossa BIOS. Aí, por que eu estou te falando isso? Pelo seguinte, imagino que talvez alguns de vocês não tenham visto essa fórmula ainda, não conhecia essa fórmula ainda, tá? Então, se alguém aí não conhecia essa fórmula, eu vou te falar, você não conhecia, você pessoalmente, mas o seu corpo conhecia essa fórmula, tá? O seu corpo já sabia dela. Como assim, Johnny? Ela tá lá inconscientemente na sua BIOS. Se ela não está clara, mas a sua BIOS sabe dela. Por que isso? Deixa eu te fazer uma perguntinha de geometria. Olha isso aqui. Imagine que eu tenho aqui uma esfera, que eu tenho aqui um cone, que eu não vá pelo tamanho do desenho, não, vá pela informação. Eu tenho uma esfera, um cone, aí aqui eu tenho um paralelepípedo, pode ser um cubo, tá? Um cubo. E aqui eu tenho um cilindro. E aqui eu tenho um cilindro. Se eu disser para você que esses quatro sólidos possuem o mesmo volume, se eles possuem o mesmo volume, qual deles tem a menor área de superfície? O cubo, o cilindro, o cone ou a esfera? E aí? Qual deles você acha que tem a menor área de superfície se todos têm o mesmo volume? Alguém? A esfera? Júlia? Certeza absoluta? Não. Você apostaria sua mão esquerda, Júlia, na esfera? Não, né? Porque a aposta boa é quando tem valor, né? Uma mão tem valor. Se eu perder minha mão, vai fazer falta. Então, mas, Júlia, você está certa. É a esfera, tá? E olha, o seu corpo, Júlia, sabe disso. Por quê, professor? Veja bem. Imagina a cena, Júlia. Você está lá no seu quarto, de camiseta e short, bem à vontade, né? Na sua casa e tudo. E você está lendo um livro ou vendo televisão e de repente você dormiu. Está inconsciente, tá? Você está dormindo. Bom, só que a janela do seu quarto está aberta e a temperatura lá fora caiu, esfriou.
Aí esfriou, sua janela aberta, o seu quarto vai acabar entrando em equilíbrio com o meio externo, vai ficar frio também. Então, o seu quarto, quando você deitou, estava de short, camiseta, estava calor, estava 30 graus, você não cobriu nem nada, você está descoberto e dormindo. Aí, o que, que acontece? A temperatura dentro do seu quarto caiu para 20 graus. Bom, se a temperatura dentro do seu quarto caiu para 20 graus, primeiro, a temperatura dentro do seu quarto está 20 graus. A temperatura dentro do seu corpo está 36. Se eu aumentei a diferença de temperatura, eu aumentei o fluxo de calor, certo? E veja, dentro de 1, 2, 5, 10, 15 minutos, eu não vou mudar a temperatura nem do quarto, nem dentro do seu corpo. A temperatura do seu corpo não vai mudar, vai continuar 36. Beleza. Então, essa diferença está estabelecida. A espessura da sua pele não vai mudar da hora para outra, você não vai engordar da hora para outra, não vai criar mais gordura. Então, a espessura da sua pele não muda de uma hora para outra, beleza? A condutividade térmica, ou condutibilidade térmica, também pode ser falado assim, da sua pele, é uma propriedade físico-química da sua pele. Ela vai mudar de uma hora para outra? Também não. Então, veja, se eu não mudo o K, se eu não mudo o L e não mudo o ΔL, o que o seu corpo faz para depender do alto fluxo de calor? O seu corpo ele vai tentar mexer na área para diminuir o fluxo de calor. E aí, quando você está com bastante... Esfriou, começou a sentir frio, que posição que você fica, mesmo dormindo, inconsciente? Você fica assim, ó, em forma de um cone? Você fica assim? Não. Você fica assim, ó, retinha, em forma do cilindro? Não. Você fica assim, ó, meio quadradona, assim, ó? Não. O que você faz com o seu corpo? Você vai embolando, até tentar ficar o mais parecido possível com o quê? Com esfera. Por quê? Você tem um volume fixo. Aí o seu corpo sabe que, para minimizar o fluxo de calor, como eu não posso mudar a diferença de temperatura entre o meu corpo externo, a espessura da minha pele não muda, e a constante, né, o K, que é a condutibilidade da minha pele, não vai mudar de uma hora para outra, eu vou me defender diminuindo a área. E aí, eu diminuindo essa área, eu vou tentar ficar com a menor área possível que esse volume pode ter. A menor área possível que esse volume pode ter é quem? É a esfera. Doido, né, cara? Então, isso é inteligência corporal. Beleza? Então, tá aí. Abraça as pernas. Você vai encolher, abraçar as pernas, para ficar o mais parecido possível com quem? Com a esfera. Então, o seu corpo sabia dessa resposta. Beleza? Galera, então tá aí. Fluxo de calor. E agora, eu vou começar uma parte que vocês já viram bem, lembram bem, imagino, que é a quantidade de calor sensível e quantidade de calor latente, tá? Posso apagar? Faz o print aí para eu apagar. Posso? Estou apagando. Vamos lá. Quantidade de calor sensível. Ok? Gente, o que é a quantidade de calor? A gente já falou, né? O fluxo de calor, a quantidade de calor sobre o tempo. Né? O que é quantidade de calor? É a quantidade de energia que está fluindo de um lado para o outro. Tá bom? Bom, o que é a quantidade de calor sensível?
é a quantidade de calor envolvida. Gente, eu não estou vendo o tempinho aqui. Espera aí, eu vou mudar a tela para eu poder ver o meu reloginho aqui. Senão essa aula acaba e eu... Não entrou, não. É a quantidade de calor envolvida em processos onde ocorre variação de temperatura. Então, presta atenção, gente. Sempre que ocorrer mudança ou variação de temperatura, a quantidade de calor envolvida nesse processo é chamada quantidade de calor o quê? Sensível. E foi calculada experimentalmente pela fórmula MC delta θ, tá? É o famoso que macete, né? Tem gente que joga aqui no lugar do T com T, né? Aí fala que macete, né? Por causa do T, tá? Mas o importante não é decorar macete, não. É entender quem é quem. Galera, aqui, obviamente, é quem? É a quantidade de calor. Esse M é quem? É a massa do corpo. O que é o delta θ? Aqui não é módulo, não. Lá no fluxo era módulo. Aqui é o quê? É a variação de temperatura. E o que é esse C, gente? Esse C, ele é uma característica do corpo que está recebendo calor ou perdendo calor. Este Czinho aqui, ele é chamado de calor específico vamos lá. Esse Czinho, gente, é um C minúsculo, tá? Aí entra o problema da letra feia do professor. C minúsculo, C maiúsculo. C sem perninha meu é o maiúsculo, C com perninha é o minúsculo, tá bom? Tem que explicar, né? Que a letra é muito feia. Fazer o quê, né? Ó, aí, este Czinho, gente, ele é o chamado o quê? Calor específico da substância. O que significa, Zoinho, esse calor específico? Já falei para vocês, toda vez que você quiser saber o significado físico de alguma coisa, faça uma análise dimensional. O que é isso? Analise as unidades dele. Por exemplo, pega a fórmula aqui, ó. Q igual a MC delta θ. Isola o C. Quem é o C? É o Q sobre M delta θ, certo? Qual vai ser a unidade? Vamos escrever aqui embaixo mesmo. Quais serão as unidades do C? Primeiro, se eu estiver falando de sistema internacional, quantidade de calor, como a gente já falou, calor é o quê? Energia, tá? Energia no sistema internacional é o quê, gente? Joule. Massa no sistema internacional, a unidade é o quê? Quilograma. E temperatura no sistema internacional, qual que é a unidade? Kelvin. Bom, vamos usar essa aqui? Vamos. Pouco. Qual que você vai usar mais? Você vai usar essa aqui, ó. Unidade. Olha o nome. Usual. Adivinha por que chama usual? Adivinha? Porque é a que você usa mais. A unidade usual do calor específico, e é o que eu vou usar para te explicar aqui, mas também posso usar essa,
vai ser quantidade de calor, calorias, massa, grama e variação de temperatura, graus Celsius. Então, o que significa este calor específico ser chamado de caloria por grama grau Celsius? Por exemplo, aqui, ó, exemplo, para a água, o calor específico da água, gente, é 1 caloria por grama grau Celsius. O que significa o calor específico da água, gente, ser 1 caloria por grama grau Celsius? Significa, olha para a fórmula. Vou escrevê-lo aqui de novo, ó. Peraí só um pouquinho. Vou escrevê-lo aqui de novo. O que significa o calor específico da água ser 1 caloria por grama grau Celsius? Cara, aqui não tem número nenhum do lado do grama, né? Como não tem número nenhum, eu posso pensar que tem 1, né? E aqui no grau Celsius eu também vou pensar que tem um número 1. Dá uma olhada para isso aqui, por favor. Dá uma olhada para isso aqui. O que significa o calor específico da água ser 1? Significa que para eu variar, olha para cá, para eu variar em 1 grau Celsius, a temperatura de 1 grama de água, eu tenho que ceder para a água ou tirar da água o quê? 1 caloria. Traduzindo, se eu tiver 1 grama de água, uma gotinha de água, tá? Uma gotinha pequena de água. Se eu tiver 1 grama de água, para eu aumentar a temperatura, ó, para eu aumentar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de água, eu tenho que ceder para a água quantas calorias? 1. E para eu esfriar, para eu diminuir de 1 grau Celsius 1 grama de água, para eu diminuir a temperatura de 1 grau Celsius de 1 grama de água, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar 1 caloria de cada grama de água. Entendeu a parada do calor específico? Entendeu o significado físico dele? Só um detalhe, tá, gente? Você concorda que vamos voltar lá no começo, concorda que temperatura está associada ao nível de vibração molecular? Quanto maior a temperatura, maior o nível de vibração molecular, menor a temperatura, menor o nível de vibração molecular. Concorda que as moléculas mais agitadas ou menos agitadas mudam também o comportamento da matéria, né? Tipo, se eu esfriar muito, está muito frio, essa barra de alumínio ela vai ficar mais rígida. Se eu esquentar muito, tiver muito calor, muito quente, no ambiente, eu ponho ela no forno, tá? Um forno a 280 graus, 300 graus. O que vai acontecer? Esse alumínio já vai ficar mais mole, já vai ficar mais maleável, tá? Então, o que acontece? A temperatura influencia as propriedades físico-químicas da matéria. Então, especificamente falando, gente, o calor específico da água ele é oficialmente, entre 14 e 15 graus. De 15 para 16 ele já não é 1, mas é quase 1. De 99 para 100 graus, ele é quase 1. Tá? Então, ele muda, ele não é 100% constante. Mas, para efeito didático, a gente admite que em toda a fase líquida da água, o calor específico dela seja o quê? 1. Toda a fase líquida. Tá bom? Então, de que depende o calor específico? O calor específico... Faz o print aí, por favor. Posso apagar? Vou apagar, hein? Vou apagar. Pode apagar. Nada, vou apagar. Ó, observação. O calor específico, gente, ele depende... Aqui, ó.
Observação número 1. Obs 1. O calor específico depende da substância e da fase de agregação da substância. Tipo assim, ó, o calor específico da água é 1 caloria por grau Celsius. Já o calor específico do gelo, ele é aproximadamente igual ao calor específico do vapor, tá? Eu falo aproximadamente igual, que esse aqui acho que é 0,48, esse aqui é 0,49. Então, em linhas gerais, em exercícios, os caras vêm e põem aqui, ó, é 0,5 calorias por grau Celsius. Então, veja, o calor específico, ele depende da substância, não esquece disso, mas também depende de quem? Da fase de agregação. Tá? Então, o calor específico do gelo, ele é menor que o da água. Tudo bem? Inclusive, esse calor específico da água, gente, é um dos maiores que tem, tá? A água tem um alto calor específico. Os calores específicos, geralmente, são números baixos. Por exemplo, o do alumínio, vou inventar aqui, calor específico do alumínio, é 0,12 calorias, 0,12 calorias por grau Celsius. E por que o calor específico do metal, né, do alumínio, é mais baixo? Se você olhar para a fórmula aqui, gente, ó, se você olhar para a fórmula aqui, ó, que MC delta teta, o que acontece? Ou mesmo para cá, olha para cá, ó. O calor específico, ele é diretamente ou inversamente proporcional à variação de temperatura. Dá uma olhada aqui, ó. Ele é inversamente proporcional, ah? Então, tipo assim, ó, se eu forneço para 2 materiais, tipo assim, imagine que esse pincel é de plástico normal e esse aqui é de metal, beleza? Se eu fornecer a mesma quantidade de calor para os dois, quem esquenta mais ou quem esquenta mais rápido? É o de metal, não é? Por que o de metal esquenta mais rápido? Ó, o de metal varia a temperatura mais rápido porque ele tem o menor o quê? Calor específico. Troca os dois de lugar. Então, quanto menor o calor específico, maior é a variação de temperatura. Entendeu? E quanto maior o calor específico, menor a variação de temperatura, mais difícil é de esquentar. Por isso que a água, e ainda vou falar disso, a água demora mais a esquentar, tá? Do que, por exemplo, a areia do mar. Vamos falar sobre isso. Tá? E aí, galera, se liga aqui. Outra observação. Observação número 2. A quantidade de calor, né? A quantidade de calor, que é igual a MC delta teta, se o corpo está recebendo o calor, ele vai esquentar, não vai? Se ele vai esquentar, a temperatura, lembre-se, ó, o que é o delta teta? O que é o delta teta? É a temperatura final menos a inicial. É a final menos a inicial. Então, quando o corpo recebe calor, ele esquenta. Se ele esquenta, a temperatura final é menor que a inicial. Aí esse delta teta é positivo. Tudo bem? Positivo, calor específico é sempre positivo e massa é sempre positivo, vai me dar uma quantidade de calor o quê? Positivo. Se o corpo está perdendo calor, se eu estou tirando o calor do pincel, ele vai esfriar. Se ele vai esfriar, a temperatura final é menor que a inicial. Um número menor menos o maior dá um valor negativo. Negativo do delta teta dá um negativo de quem? Do Q. Então, ó, o Q de quem recebe, quando um corpo está recebendo calor, a quantidade de calor dele é o quê?
Positivo. E quando um corpo está cedendo calor, a quantidade de calor dele é o quê? Negativo. Tudo bem? Negativo. E, para finalizar essa parte de calor sensível, quantidade de calor sensível, já tinha feito o print, tá? Eu vou apagar esse lado aqui. Pode, né? Eu quero te apresentar a famosa capacidade térmica. Capacidade térmica. Ó, Czão. Gente, o que é a capacidade térmica de um corpo? Capacidade térmica é o produto da massa pelo calor específico. Tá? É o produto da massa pelo calor específico. Como assim, Zoinho? E o que significa isso? Deixa eu te explicar de uma maneira bem mais fácil. Se eu pegar isso aqui, ó, que MCzinho delta delta, isso aqui é o que a gente chama de quê? Da capacidade térmica. Então, eu posso dizer que a quantidade de calor de um corpo, ela pode ser calculada pela sua capacidade térmica vezes a variação de temperatura. Agora, o que significa o Czão? O Czão é o Q sobre delta T. É o Q sobre delta T, correto? A unidade do Czão, no SI, vai ser o quê? No SI vai ser Joule por Kelvin. E a usual? A usual, ela vai ser o quê? Caloria por grau Celsius. O que significa isso? Capacidade térmica é uma característica do corpo. Então, por exemplo, se eu virar assim e falar para você, gente, a capacidade térmica deste pincel é de 10 calorias por grau Celsius. O que significa isso? Significa que para eu aumentar em 1 grau Celsius a temperatura do pincel, eu teria que fornecer o quê? 10 calorias. Eu teria que fornecer 10 calorias. Ah, e quanto que é a capacidade térmica da tampinha? É menor que a do pincel. Por quê? Porque tem menos massa. Entendeu? Então, a capacidade térmica é uma propriedade de um corpo. E o calor específico é uma propriedade de quem? Da substância ou do material. Beleza? Eu volto neste detalhe na próxima aula nossa de termo, que hoje a aula já estourou. Beleza? Eu volto nisso aqui na próxima aula. Até daqui um pouco, da meio-dia e 25, para a nossa aula de mecânica. Valeu? Tchau, gente. Beijo. Obrigado. Deixa eu sair para você printar. Dá tempo ainda. Rápido. Tchau, gente. Fala um tchauzinho pro professor.